Estamos vivendo o período relatado no livro do Apocalipse da Bíblia. Na história, sempre houve os profetas do Apocalipse, que são aquelas pessoas que ficam alardeando que o fim do mundo está próximo. Isso sempre teve em todas as épocas. E hoje não é diferente. Mas será que podemos encontrar na Bíblia, no livro do Apocalipse, evidências que comprovem que o período que nós estamos vivendo hoje, esse período que nós estamos vivendo, estou falando aqui de 2022, é o período relatado no Apocalipse? Podemos encontrar essas evidências no livro da Bíblia? Eu sou Satyaraj Dasanudassaha e esse é o seu canal para a transformação através da evolução espiritual. Pois bem, então, acho que a melhor forma de fazer isso é lendo o próprio livro da Bíblia, do Apocalipse. Eu vou lendo aqui e vou comentando com vocês, tá? Corro o risco do vídeo ficar um pouco longo, mas eu acho que é a melhor forma de fazer esse comentário. Eu vou começar a partir do capítulo 6, porque antes disso ele vai fazendo, tem o recado às igrejas, às 7 igrejas lá da Ásia Menor, que é hoje a Turquia. E depois ele fala da visão que ele tem lá daquela região celestial para onde ele é levado. E aí no capítulo 6 começa a profecia em si. A gente vai começar daqui, que é o capítulo 6, os selos. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, com um barulho de um trovão: venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram a coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida vi o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados do seu lugar.
Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas escravas ou livres se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Então ele começa aqui, esse é o capítulo 6, que começa a profecia, com a vinda dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Né? Os seres lá falam, venham, venham, os 4 cavaleiros vêm e se reúnem, e é assim que começa a profecia. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Aqui está a primeira evidência de que a Bíblia narra os eventos que estão acontecendo agora. Eu vou explicar por quê. O cavaleiro branco tinha um arco e deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Então, pessoal, o cavaleiro branco tinha um arco e a coroa de rei. Quem que é o cavaleiro branco? É Júpiter. Júpiter é um planeta branco e é o rei dos céus. Ele é o maior astro do sistema solar nosso. Ele, inclusive, é considerado como um contrapeso para o próprio Sol, dentro do sistema, né, solar. Ele é considerado o rei dos céus. E, inclusive, o símbolo do Júpiter é como se tivesse um arco. O símbolo de Júpiter é assim, né? Um desenho assim. Fazendo ao contrário. Mas é como se tivesse um arco, né, na mão. Inclusive, o arco é uma arma nobre, é uma arma de nobreza. Por quê? Porque o arco você atira e você acerta seu inimigo de longe. O sangue do inimigo não respinga em você. Diferente da espada, que você vai lá e corta o cara e o sangue respinga tudo em você. Então o arco sempre foi considerado uma arma de nobreza. É claro que o rei sempre tem que ter uma espada, porque se o combate chega no corpo a corpo, você tem que poder se defender. Mas, então aqui, a coroa do rei é Júpiter, o rei dos céus. O segundo cavaleiro, que é vermelho, com poder de trazer a guerra ao mundo e tem uma grande espada, quem que é? Fica meio óbvio, né? É Marte, que representa a guerra, o planeta vermelho. E o símbolo de Marte, ele tem, né, uma espada, né, o falo, ali, aquele símbolo fálico do masculino, da espada, né, da lâmina. Esse é Marte. O terceiro cavaleiro, preto, tinha uma balança na mão. E aí eles vêm falando aquele aqui, meio quilo de trigo custa um dia de trabalho, meio quilo de cevada, e não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Tipo assim, sejam justos. Esse cavaleiro preto é quem? É Plutão. Porque Plutão é Hades, a filosofia védica é de Yamaraja, que é o senhor da morte, o senhor dos infernos. Quando a pessoa morre, ela é julgada pelos seus pecados. Se ela for justa, ela não vai para o inferno, senão ela vai para o inferno. Não é isso? Então quem faz esse julgamento é de Yamaraja, é Hades, é o senhor do inferno. Entendeu? Ele que é o juiz, que carrega a balança na mão. E aqui está a primeira prova de que o livro do Apocalipse fala do nosso período atual. Por quê? Porque Plutão só foi descoberto recentemente, há pouco mais de 100 anos. Eu já vou explicar o ponto para vocês. Tá? Só falar do quarto cavaleiro, que é um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia, né? E traziam guerras, fomes, um monte de coisas ruins. Esse é quem que é? Saturno. Saturno é um planeta amarelo, quando você olha no céu. E ele tem aquela anel em volta dele que sempre foi associado à própria morte. A morte, né, o Reaper, o ceifador, que tem aquela coisa que ceifa, né, a própria palavra Satã vem de Saturno. Ele é considerado um demônio, um planeta maléfico, né, inclusive principalmente na literatura védica. Então ele traz toda essa questão do submundo, desses seres, né, demoníacos, né, da morte, dos infernos, né, e do mundo dos mortos, né. E traz essas coisas todas ruins, né? Fome, pestes e doenças. E esse é Saturno. Então os 4 cavaleiros se juntaram, não é isso? Então ele está falando o quê? Aqui de uma conjunção astrológica, que é uma conjunção rara. Quando você tem esses 3 planetas alinhados, Saturno, Plutão e Júpiter. São 3 planetas transpessoais, são planetas que têm um trânsito longo, né, em volta do Sol. Então é muito rara essa reunião deles. A última vez que eles se reuniram foi na época lá das Cruzadas, né? Lá em 1100 e pouco, há mais de 800 anos atrás. Só que naquela época ninguém conhecia Plutão ainda. E hoje a gente conhece. Então não haveria sentido se fazer uma profecia relatando
uma posição, uma conjunção astrológica de um astro que era desconhecido na época. Percebem? Essa é uma das primeiras evidências de que ele está falando dos nossos tempos atuais. Essa grande conjunção, que sempre quando tem uma grande conjunção assim, de astros grandes, astros de trânsito longo, ela é ativada por um astro de trânsito rápido, que no caso aqui é Marte. Tá certo? Isso aconteceu em março de 2020, essa grande conjunção, eles se reuniram pela primeira vez, em março, depois em julho, e depois em finalzinho de novembro, começo de dezembro. Porque os planetas, os trânsitos, eles, conforme a Terra vai girando, da nossa perspectiva, para o céu, então às vezes os planetas estão andando, eles estão voltando em retrogradação, Então essa conjunção, ela foi e voltou. 3 vezes em 2020, mas o início é em março, que justamente começa o que nesse período? A pandemia. A gente vai chegar lá, tá bom? Aí ele vai falar dos fiéis que estão esperando o tempo de retornar, não é isso? Que foram mortos injustamente. Aí ele fala aqui, do 6º selo, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. Ele está descrevendo o eclipse solar e o eclipse lunar, a lua de sangue. Nós tivemos um agora recentemente também, se eu não me engano, em 2021. A lua vermelha, a lua de sangue, é quando a lua está perto da Terra, que é uma superlua, e aí ocorre o eclipse. Aí você tem a lua de sangue. Aí o que ele vai falar aqui? As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. Pode estar descrevendo aqui uma chuva de meteoros, ou nós temos aí milhares de satélites rodeando a Terra. Pode ser que esteja falando da queda desses satélites. Tá? O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados do seu lugar. Então aqui ele está descrevendo o quê? Uma erupção vulcânica. O vulcão entra em erupção, aquela fumaça, como um rolo que se desenrola e enrola de novo. Então aquela fumaça cobre todo o céu, e as ilhas e montes foram tirados dos seus lugares. Na Grécia a gente tem a ilha de Creta, que é uma ilha, assim, tem um buraco no meio. O que aconteceu ali? Aquilo ali era um vulcão que tinha, e a erupção foi tão violenta que projetou a montanha para cima, igual uma bala, igual um foguete, um míssil, Então, eles percebem que eles escreveram uma erupção vulcânica? O céu se cobriu e as montanhas e ilhas sumiram do lugar. Escreveram uma erupção vulcânica, tá? E aí as pessoas se refugiaram em cavernas e montanhas, a procurar abrigo, Então aí, assim começa o livro do Apocalipse. Então, continuando, o capítulo 7, os 144 mil do povo de Israel. Depois disso, vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse: Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel, 12 mil de cada tribo, de Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então aqui ele fala do povo escolhido, que teria que ser marcado antes dos eventos acontecerem, catastróficos. Aí ele fala em marcar na testa, Aqui, gente, está falando dos devotos do Senhor, não importa a religião, tá? Os católicos costumam fazer o sinal da cruz na testa, os Hare Krishnas fazem a tílaka na testa, mas é o que importa aqui, que está falando das pessoas que são devotas a Deus, independente de religião. Então ele cita o povo de Israel aqui, mas não é um povo pertencente a um país geopolítico, ok? Como é o Estado de Israel hoje, que está lá
Ele está falando aqui dos devotos do Senhor, tá ok? É uma questão de foro íntimo, de coração, de devoção, tá? Independente de instituição religiosa ou de geopolítica atual, tá ok? É a grande multidão, continua no capítulo 7. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono e encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém, ao nosso Deus pertencem para todo o sempre a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Eles nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Está falando que o Senhor vai proteger os seus devotos, né? Capítulo 8. O sétimo selo. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado junto com as orações do povo de Deus. E então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com o fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Aqui vai começar a narrar, ele vai e volta, né? Novamente aos eventos, tá? Então aqui ele começa aqui, que é o sétimo selo, com esse terremoto aqui, né? As trombetas. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte de seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alta no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês,
Ai de vocês que estiveram morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os 3 anjos vão tocar. Então, vamos lá. O primeiro anjo, né? Uma chuva de pedra e fogo misturadas com sangue. Pode estar falando de bombardeios aqui, tá, pessoal? De bombas, né? Pedra e fogo misturadas com sangue. Foi destruído das árvores, da terra e também de toda a erva verde. Pode estar falando de bombas mesmo, bombardeio. O segundo anjo tocou sua trombeta e uma grande montanha, uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo, foi jogada no mar. Pode ser o que eu havia falado antes, a questão da erupção do vulcão, né? Que quando sobe e depois ele cai, né? A montanha, quando é muito forte. Mas pode ser também uma bomba atômica. Parecia uma grande montanha pegando fogo, né? Ela faz aquela explosão de cogumelo, uma grande montanha pegando fogo. Foi jogada no mar. E morreu, né? A terça parte foi destruída dos barcos, animais e tal. O terceiro anjo toca a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha cai do céu e polui os rios, né? Pode ser a queda de um meteoro, pode ser a queda dos satélites, conforme eu falei. E então o quarto anjo troca a trombeta e fala que fere o sol, a lua e as estrelas que perdem o brilho, né? Então aqui pode ser por causa da fumaça da erupção, conforme disso, você tem um bloqueio, né, do céu, por causa da fumaça, você não vê, né, o céu. Pode ser a questão dos eclipses, aí ficou meio ambíguo aqui. E nós tivemos aí recentemente erupções de vulcões, né, lá na Islândia. Aí começa o capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como os dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os escorpiões, e era como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou, depois disso 2 outros ais devem vir ainda. Então, o sexto anjo, antes de entrar no sexto anjo, vou explicar um pouco essa parte aqui. Que maluquice é essa, né? Que ele está falando aqui, olha só. Então, do fundo do abismo, sai uma fumaça que cobre o céu e tal. Mais uma vez, pode estar falando de vulcões. Nós tivemos uma erupção agora recentemente. Aí ele fala desses gafanhotos que saem, mas do abismo, né? O que é o abismo? As profundezas, aquilo que a gente não vê, o que está oculto. E só que eles não vão fazer mal para a plantação, porque o gafanhoto come a plantação. Eles são como escorpiões. O que ele está falando aqui, gente? Está falando da pandemia. O vírus, ele vem, imagine lá 2000 anos atrás, tendo a visão do que aconteceria hoje, vendo os eventos que nós estamos vendo hoje, com as informações que nós temos, né? Com a ciência e tudo. Então ele sabe, ele viu lá que do abismo, numa área profunda, né? Vem lá de dentro do corpo, fica lá no microscópio ali, saiu uma nuvem que é igual de gafanhotos, só que não são gafanhotos, eles não comem plantação, eles são mais parecidos com escorpiões, porque eles envenenam as pessoas, não é isso? E a dor que causava era como a picada de um escorpião, né?
E eles pareciam cavalos prontos para a batalha. Vou explicar esse ponto já. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Você vê a fotinha do vírus, não tem aqueles, não sei como é que chama aquilo, aqueles esporozinhos, aquelas coisas do vírus? Então, parece uma coroa, né? E qual que é a cara do vírus? É a cara de um ser humano, porque você vai pegar o vírus de quem? Do seu vizinho, do seu familiar, do seu colega de trabalho, de escola. Não é isso? Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Ele está falando daqueles esporozinhos, que parece um cabelo, uma peruca, mas ao mesmo tempo é como um dente, porque é com aquilo lá que ele entra, né? A célula, né? Tinha uma chavinha para abrir a célula, não é isso? E as suas couraças eram como couraças de ferro, né? Então ele fala que parece como cavalos prontos para a batalha. Por quê? Porque o vírus está encapsulado dentro de uma capa de gordura. Por isso que a gente tem que ficar lavando a mão lá 20 minutos, não é isso? Para dissolver aquela capa de gordura, aí a gente consegue matar o vírus. Então é como se tivesse uma couraça, né? Uma armadura. Ele fala que tinha rabos e ferrões como de escorpiões, né? Tinha o poder de ferir as pessoas. Ele está falando daqueles esporozinhos mesmo, entendeu? E são reinados pelo destruidor. E as pessoas ficam doentes lá, parece que vai morrer e não morre, né? Porque conseguem respirar, não é isso? Então ele está falando da vírus, tá, gente? E aqui ele ainda dá mais uma dica. Ele fala que é o primeiro ar, mas depois disso ainda vai vir 2 ares. Ele fala que as pessoas ficam doentes por 5 meses, né? Nós tivemos várias ondas do vírus, tivemos a primeira, a segunda e a terceira onda. Então, é isso que ele está falando aqui, gente. Então, agora vem o 6º anjo. Tocou sua trombeta. E eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E o 6º anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Fica na região que é o Iraque hoje, né? Os 4 anjos foram soltos, eles estavam preparados para esta hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca dos cavalos, pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por estas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. O que ele está falando aqui, gente? Está falando da guerra, né? Os cavalos que tinham couraças e saía enxofre, fogo. Ele está falando de tanques de guerra. A cavalaria hoje são tanques de guerra, que tem parece uma cobra em cima, né? Que dá boca, que mata as pessoas e tal. Tem que imaginar isso, há 2 mil anos atrás, ele tem essa visão. Como é que ele vai narrar isso, né? Naquela época? Ele tem que usar o que ele tinha na época para descrever o que ele estava vendo. E então ele está falando de uma guerra ali naquela região do Oriente Médio, praticamente. E fala dessas cores, vermelha, azul e amarela. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque tem dezenas de países que têm essas cores. Fica difícil até de analisar, tá? Mas é uma guerra naquela região do Iraque. Agora o capítulo 10, tá? O anjo e o livrinho. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvia uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada.
Depois o anjo que havia em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus que vive para todos sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como um mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel, mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então vamos lá, gente. Essa parte aqui, ele pode estar falando de explosões de bombas, tá? Atômicas, inclusive. 2 colunas de fogo no céu e outra na terra, né? E o anjo tinha um rosto como o sol. A bomba é igual ao sol, né? Se expande, se explode, né? Não é isso? Igual quando o sol formou o sistema solar. E fala aqui de rugidos de leões muito forte, trovões muito fortes, como uma grande explosão. E no final ele fala isso aqui, que ele vai ter que anunciar mais uma vez. E há essa profecia que foi feita 1000 anos depois do Apocalipse, por um profeta também chamado João, né, que narra uma série de eventos que vai acontecer também. Depois a gente vai trazer aqui também, tá, no canal, essa segunda profecia que foi feita 1000 anos depois, por esse profeta João também, que é considerado como sendo a reencarnação desse João aqui, do Apocalipse, de acordo com o que está dito aqui, né, que você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus. Ele vai ter que voltar para anunciar novamente, depois de 1000 anos. A gente vai fazer uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. Já foram 5 capítulos. A gente vai ler os próximos 5 no próximo vídeo, tá? Eu sou o Satyaraj Hadasanudassaha, trazendo reflexões para o autoconhecimento. Seja a transformação que você espera no mundo.